Vamos começar e as pessoas vão entrando com o tempo. Nós estamos falando de Melechet Tochen. Tochen significa moer no Shabat, a proibição de moer no Shabat, e já vimos vários pontos sobre essa melachá, as proibições e as permissões. E hoje vamos falar sobre um último ponto dessa proibição de Tochen, de moer no Shabat. Mais um ponto. E, Bezerra Hashem, vamos passar para o próximo assunto. Existe uma regra, assim traz o Shulchan Aruch no Siman Shin Kaf Alef 321 Seif Yud Beit, baseado naquilo que falam os rabinos de muitos anos atrás, que se chama Ein Tochen Achar Tochen. Não existe moer depois que já foi moído. Ou seja, a proibição de moer, ela é somente na primeira vez. Pegar uma coisa inteira, uma coisa que é uma única coisa, e transformá-la em pedacinhos bem pequenos. Porém, uma coisa que já foi moída uma vez, eu volto a moer, volto a esfarelar, aqui já não tem mais a proibição de tochen. Ein tochen achar tochen. Baseado nisso, o Posek Shulchan Aruch, assim traz o Remá, no Siman Shin Kaf Alef Seif Yud Beit, que é permitido esfarelar o pão para as galinhas. Antigamente as pessoas tinham galinhas em suas casas, certo? Galinhas que eles criavam, e a galinha precisa comer pão, e você tem que picar o pão para a galinha poder comer. Então, assim traz o Remá, não tem problema de você esfarelar o pão para dar para as galinhas. A verdade é que não é só para galinhas. Se uma pessoa quer dar para o filho dele pequeno, certo? Comer pão, só que ele não quer dar o pedaço inteiro, ele quer dar farelinhos pequenos do pão, ele pode pegar o pão, mesmo que o pão é uma coisa só única, um corpo só, eu posso esfarelar em pedacinhos pequenos para colocar na frente de uma pessoa que só consegue comer dessa maneira. E o motivo disso é, como nós falamos, porque Ein Tochen Achar Tochen. Não existe moer depois que já foi moído. O pão, que é feito de farinha de trigo, a farinha já foi moída uma vez. Ela já passou por um processo de triná, certo? Tinha o trigo, transformaram ele em farinha. E depois a gente reconstituiu isso e formou um pão. Quer dizer, a gente reconstituiu, o homem pegou aquela farinha moída e, através de um processo que o homem fez, ele formou o pão, juntou os grãozinhos pequenos da farinha e formou um pão. Então aqui já não tem mais a proibição de moer depois que já foi moído, certo? Na verdade, a gente tem que entender esse hidush, tem que entender essa halakha. Existe uma halakha parecida com essa, só que eu vou tentar explicar a diferença das duas, e aí a gente vai chegar na definição da halakha. Existe uma regra que diz, Ein bishul achar bishul. Não existe cozinhar depois que já foi cozido, tá? É uma halakha grande, essa halakha de Ein bishul achar bishul. Bezerra Hashem, quando a gente estudar a proibição de cozinhar no Shabbat, a gente vai falar sobre ela, tem aqui várias discussões. Mas vamos pegar uma comida sólida que todo mundo concorda que aqui não tem bichur depois de bichur, não tem como cozinhar algo que já foi cozido quando se trata de um alimento sólido. Vamos pegar um frango que nós cozinhamos ele na sexta-feira, ele está prontinho para o Shabat. Shabat de manhã eu vou lá e esquento aquele frango. De novo eu esquento ele estava na geladeira frio, e eu coloquei ele em cima da chapa, da bandeja elétrica, da plata, e esquentei ele novamente. Não tem problema nenhum, certo? Tem maneiras como colocar na plata, tudo isso a gente vai ver, Bezerra Hashem. Mas eu posso esquentá-lo da maneira permitida no Shabat, mesmo que o frango agora vai estar fervendo, ele vai estar super quente, não tem problema. Ein bishul achar bishul, não existe cozinhar depois que já foi cozido. O motivo de que não existe cozinhar depois que já foi cozido é, pelo fato, a lógica dessa halakha é, olha, não tem como cozinhar o frango duas vezes. Você transformar o frango de não cozido para cozido é só uma vez. Depois de esquentá-lo, não é cozinhar de novo, ele já está pronto. O segundo processo, quando você esquenta ele pela segunda vez, isso aqui não é considerado cozinhar. Cozinhar é somente uma vez, certo? Isso é em relação a Ein bishul achar bishul, que não existe cozinhar depois que já foi cozido. Porém, em relação a Ein tochen achar tochen, o motivo não é o mesmo motivo. Não é que não existe moer uma coisa depois que já foi moída. Não é isso. Não é por causa que não existe, é impossível moer algo que já foi moído. Em relação a cozinhar, é impossível cozinhar algo que já foi cozido. Impossível. Em relação a moer, não é que é impossível.
e sim o motivo que em tochen achar tochen, o motivo que não existe moer depois que já foi moído, é porque nós consideramos que isso que o homem vem e faz a junção, você tem a farinha já foi moída, ela era trigo e se tornou farinha. Agora, quando eu vou vir e vou transformar essa farinha, vou reconstituir ela, vou transformar ela em pão, eu não olho para isso como se fosse que eu estou desfazendo aquilo que foi feito. Não significa que é impossível moer algo que já foi moído. É possível. Só que isso que eu juntei a farinha de novo não é considerado uma junção. Isso que vem o homem e pega a farinha e transforma ela em pão, nós não consideramos isso como se fosse que ele está juntando os grãozinhos em um corpo só, certo? Essa ação que o homem faz, ela não consegue reconstituir os pedacinhos pequenos de farinha em uma coisa só. E nós não consideramos isso um ribur, não consideramos isso uma coisa única. Automaticamente não tem como moer, porque já está moído. Eu ainda vejo aqui dentro as farinhas como se fosse que elas já estão moídas. Eu não considero como se fosse que tem aqui um corpo só, por causa que o homem transformou. Isso aqui é muito importante, pessoal. Por quê? Porque quando o homem sim consegue transformar, de fato, ele consegue juntar de tal maneira que ele consegue anular totalmente aquilo que foi feito no passado, quando ele faz o pão, por exemplo, certo? Ele não anulou a farinha. Ele, Pachut, fez aqui um processo e essa farinha agora se transformou em pão, mas ele não anulou a farinha continua moída. Mas, se o homem conseguisse, e a gente vai ver casos que o homem consegue, se o homem conseguisse transformar aquilo que foi moído, aquilo que era grãos, farinha, se ele consegue transformar realmente em uma coisa só e anular totalmente aquilo que foi feito no passado, cancelar totalmente o que foi moído, nesse caso será proibido remoer. Um exemplo disso, não é relevante para o nosso dia a dia, mas um exemplo disso falam os poskim em relação ao metal. Se o homem pega metal, certo? Qualquer tipo de metal e esfarela no Shabat, ele está transgredindo a proibição de torreno. Ele está transgredindo a proibição de moer no Shabat. Porém, se o homem pega o metal que já foi moído e de uma maneira ele consegue juntar, ele esquenta e consegue juntar tudo. Ele pega aquele ferro e faz de novo um pedaço de ferro. Ele pega o ouro e faz de novo um ouro todo. E aí eu anulo totalmente os grãozinhos que estavam há alguns minutos atrás. Eu transformo de novo em uma coisa só. E não dá para ver, não dá para reconhecer aqui que tinha algo moído. Nesse caso, a proibição de moer vai voltar, assim escrevem os poskim claramente, certo? Então vamos ver algumas alahot práticas do nosso dia a dia em relação a isso. Como nós falamos, não tem problema nenhum esfarelar o pão no Shabat. Kamuvan tem que saber que a gente não pode fazer isso com um kli, com um utensílio específico para moer, pegar um ralador, por exemplo, para fazer isso com pão. Isso é proibido, assim traz o Hafetz Haim no seu livro Biur Alahá. Mas pegar o pão e esfarelá-lo com a mão, com garfo, com qualquer outro tipo de coisa que não é o costume de fazer isso normalmente, não tem problema transformar o pão em pedacinhos pequenos, porque não tem triná, hartriná, não existe moer depois que já foi moído. E a femeod. Outra alahá importante, muitas vezes, sabe que existem, não sei, hoje em dia é mais difícil de encontrar, mas tem aquelas cubiotas, aqueles quadradinhos de açúcar. Tinha muito no passado, quadradinho de açúcar, vendiam quadradinhos de açúcar já prontos, certo? O que é o quadradinho de açúcar? Pegaram os grãos do açúcar e juntaram eles num quadradinho. Não tem problema esfarelar isso no Shabat. Ou, se eu tenho um sal e por algum motivo ele molhou e ele se juntou em um gush, ele se juntou em alguns grãos de sal se juntaram numa bolinha, ou o açúcar próprio se juntou numa bolinha, muitas vezes acontece isso no nosso clima, no nosso utensílio, onde lá a gente guarda o açúcar. Não tem problema pegar o açúcar e esfarelá-lo com a mão no Shabat, ou o sal, esfarelar ele com a mão no Shabat, ou com uma colher, ou com uma faca, ou com um garfo, pelo fato que em Tochen Achar Tochen, ele já foi esfarelado uma vez, ele já foi moído, certo? E isso que ele está junto agora não significa que é proibido moê-lo no Shabat. Agora, qual será o din do chocolate?
Será que eu posso pegar um chocolate, sabe, chocolate de leite, ou chocolate marido, chocolate amargo, e esfarelar isso aqui no Shabat? Às vezes eu quero colocar em cima do bolo chocolate, farelos de chocolate. Será que eu posso fazer isso no Shabat? Então aqui escreve o Orchot Shabat, que é proibido. É proibido, por quê? Porque o chocolate, mesmo que talvez o cacau já foi uma vez moído, e através disso eu transformei ele num chocolate, mas aqui tem uma coisa totalmente nova. Eu não consigo ver, aqui é diferente de um pão, é diferente de um quadradinho de açúcar, um pedacinho de açúcar que está junto, de sal que está junto, que você ainda consegue ver, de um certo modo, que tem aqui algo que foi grãos que estão juntos, mas no chocolate, panim hadashot baolekan, é uma coisa totalmente nova que veio até aqui. Portanto, no caso do chocolate, é proibido esfarelar o chocolate no Shabat. Se uma pessoa quer esfarelar chocolate no Shabat, cortar em pedacinhos pequenos com a faca, para jogar em cima do bolo, para enfeitar ou coisa do gênero, então ele tem que fazer bechinui, ele tem que fazer de uma maneira diferente, não como ele faz normalmente durante a semana, e também o ideal é ser próximo da hora que a pessoa for comer aquele alimento. Certo, pessoal? Já que falamos do açúcar, só uma pequena coisa a mais. O açúcar, quando ele está num quadradinho, naquelas bolinhas, quadradinhos de açúcar, isso aqui eu posso esfarelar no Shabat. Mas eu não posso, de maneira alguma, transformar o açúcar em avkat açúcar. Certo? O açúcar aqui em Israel, ele é um pouquinho mais grosso do que o açúcar no Brasil. O açúcar no Brasil ele é mais fino. Aqui em Israel, os farelinhos, eles são um pouco mais grossos. É outro tipo de processo que fazem aqui. Pegar o açúcar e transformá-lo em avkat açúcar, em pó de açúcar. Aqui você compra no supermercado, avkat açúcar, que é o pó do açúcar, que é um açúcar bem fininho, usa para colocar em cima do bolo, para enfeitar e coisa do gênero. Isso é proibido fazer no Shabat, pelo fato que eu estou pegando o grãozinho bem pequeno, ele tem um tamanho mínimo, e eu estou transformando ele em pó. Isso é mamash litron, então isso aqui a gente deve saber que é proibido fazer no Shabat. Uma outra alahá interessante é o conceito de en tochen achar tochen. Se uma pessoa precisa esfarelar um remédio no Shabat. Um remédio, ele tem um comprimido, ele quer esfarelá-lo, isso aqui escreve uns posquim que não tem problema, porque é como um pão. Juntaram isso de um certo modo, teve aqui um processo químico, sei lá, para juntar isso, todos os grãozinhos pequenos em um comprimido só. Então, uma pessoa que por algum motivo precisa esfarelar isso no Shabat, certo? Transformar ele em pó de volta, um remédio, um comprimido, não tem problema. E uma última alahá sobre o conceito de tochen a gente tem que saber, é proibido pegar terra que está junta, um bolo de terra junto, e esfarelar isso aqui no Shabat, porque isso aqui nunca foi moído. Isso aqui nunca foi moído, então é proibido esfarelar a terra. Se tem uma bolinha de terra junto, é proibido esfarelar isso aqui no Shabat. Por isso tem que tomar muito cuidado quando a pessoa andou na rua e o sapato dele sujou com terra ou coisa do gênero, de como tirar isso do sapato. Porque se a pessoa for tirar isso do sapato esfarelando a terra que sujou, ele, na verdade, está transgredindo a proibição de tochen no Shabat, de moer no Shabat, e isso é mamash asur, é uma das 39 melachot proibidas no Shabat. Certo? Até aqui tudo claro? Com isso nós terminamos a melachá de tochen, de moer, e agora vamos começar uma nova melachá. Tudo claro até aqui? Alguma pergunta sobre isso? Ou podemos avançar? Ok. Então vamos avançar. A melachá que a gente vai estudar agora, começar a estudar, também ligada à nossa cozinha, ao alimento, é a melachá de borer, o trabalho de borer no Shabat. Borer, vamos primeiro falar da definição dessa melachá, é uma das 39 melachot, e depois vamos estudar ela. Ela é uma melachá muito mais comprida, com muito mais detalhes, então vai levar alguns shurim para a gente poder estudar toda ela, mas vamos começar. Em primeiro lugar, o que significa borer? Que melachá é essa borer? Borer
significa pegar duas coisas que estão juntas, uma boa e uma ruim, certo? Eu tenho duas coisas misturadas, eu tenho aqui uma mistura de duas coisas. Uma é boa e outra é ruim, uma sujeira ou coisa do gênero. Eu vou separar uma da outra, certo? O processo de separação do bom do ruim, tirar o ruim dentro do bom, bom dentro do ruim, isso é chamado de borer, certo? Essa melachá tinha no Beit HaMikdash, todas as nossas 39 melachot, nós aprendemos elas do Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash, quando precisavam, eles faziam, peneiravam coisas, certo? Nas especiarias que eles faziam, usavam para pintar e tudo mais, muitas vezes tinha sujeiras, então eles peneiravam, tiravam as coisas ruins de dentro das coisas boas, certo? Então, isso aqui é uma proibição no Shabat, chamado de Melechet Borer. Borer significa, a definição da Melachá, como nós falamos, tirar o bom de dentro do ruim, separar o bom e o ruim um do outro, certo? Vamos falar, então, antes de começar a falar sobre as halachot, na verdade, existem três condições, pessoal, e eu vou dar um exemplo disso, três condições que permitem a pessoa a fazer o borer no Shabat. Vamos lá, eu estou comendo uma salada. E eu espremi um limão dentro da salada e caiu um caroço do limão. O caroço do limão, eu não quero ele na minha salada, pelo fato que ele não é... Bom, ele é como se fosse um lixo, no caso. Eu preciso jogar ele fora, eu tenho medo que ele está aqui, alguém pode engasgar, não é gostoso morder ele. Então eu quero tirar ele. Qual que é a maneira que eu posso... De qual maneira eu posso tirar o caroço do limão que está misturado dentro da minha salada? Então, está escrito na Gemara, assim você com o Shulchan Aruch, halachá lema'aseh, assim trazem os poskim, e com isso a gente vai começar a estudar a melachá de borer. Existem três condições para permitir separar, certo? O bom do ruim no Shabat. Três condições que aí a pessoa vai conseguir separar o bom do ruim no Shabat. Condição número 1, ele tem que tirar a comida de dentro da sujeira. Tirar o bom do ruim. Não o ruim do bom, tirar o bom do ruim. Condição número 1. Condição número 2, ele tem que fazer isso com a mão e não com um utensílio específico. Não posso usar uma peneira para isso, eu tenho que fazer isso com a minha mão. Condição número 3, tem que ser para agora. Para comer isso agora, de imediato. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estudar o que significa bom dentro do ruim. O que significa com a mão? Com a mão é com a minha mão, com os meus dedos? Ou será que a minha colher, o meu garfo é a minha mão? Tudo isso a gente vai estudar. E o que significa para agora? Para agora é para já, para daqui 30 segundos? Ou será que para agora significa para a próxima refeição? Tudo isso, Bezerrat Hashem, a gente vai estudar. Mas antes de estudar os detalhes dessa halachá, de novo, três condições que permitem a pessoa separar o bom do ruim no Shabat. Ele tem que tirar o ochel do psolet, o ochel, a comida, o bom de dentro do ruim, tirar o bom e não tirar o ruim, tirar o bom de dentro do ruim, o ruim fica, eu tiro o bom. Condição número 2, com as mãos e não com um cli, preciso entender o que é mão. Condição número 3, para comer agora, preciso entender também o que significa comer agora. Agora, o motivo dessa permissão, o motivo que nós permitimos aqui fazer uma melachá, certo? A gente permite a pessoa separar no Shabat o bom do ruim. Por quê? Porque eu permito aqui fazer uma melachá, é pelo fato que nós consideramos, quando a pessoa segue essas três condições, quando a pessoa cumpre essas três condições, então nós consideramos que, na verdade, a pessoa não está fazendo uma melachá, e sim, ele está comendo. Isso aqui se chama derech achila. É a maneira de como a pessoa come. Então, já que é derech achila, já que a pessoa está comendo, e é essa a maneira que ele come, então, automaticamente, não tem aqui uma melachá, não tem aqui um trabalho, tem aqui uma ação que a pessoa está fazendo para comer. Ele está comendo e não está fazendo a melachá de borer, certo? Quando a pessoa cumpre essas três condições, então nós definimos a ação dela como achilá, derech achilá, como comida, ele está comendo e não como uma melachá. Então, um exemplo disso eu tenho uma salada e tem um caroço de limão que caiu na salada. Para mim poder tirar
isso de dentro da salada, então eu preciso tirar a salada do caroço, ou seja, tirar o bom, tirar aquilo que eu quero de dentro do ruim. Eu não posso pegar o caroço e tirar ele. Eu preciso tirar o bom de dentro do ruim, tirar aquilo que eu quero de dentro daquilo que eu não quero, fazer isso com as mãos. Já vamos ver. Nesse caso, seria permitido fazer com um garfo. Nesse caso, o garfo é a mão da pessoa, mas a gente vai ver quando o garfo é a mão da pessoa, quando o garfo é um utensílio. Então, nesse caso, seria até permitido fazer com um garfo ou com uma colher, e para comer isso de imediato. De imediato, já vou adiantar para vocês, é na próxima refeição. Mesmo que talvez ela vai ser daqui meia hora, mas no momento que eu estou preparando a minha refeição, e é normalmente o tempo, meia hora antes do almoço, eu já começo a preparar o almoço, então, nessa meia hora já é considerado que eu estou fazendo isso para comer de imediato, certo? Então, essas são as 3 condições que me permitem fazer o borer, pelo fato de quando eu sigo essas 3 condições, eu estou comendo e não estou fazendo uma melachá. Eu queria entrar agora num assunto que se chama Breirat Shnei Minei Ochalim. Baseado nisso que a gente falou, e vamos começar isso hoje, mas nada a gente continua mais a fundo na semana que vem. Qual seria a halakha em um caso que eu tenho 2 alimentos misturados e eu quero separar os 2 alimentos um do outro? Por exemplo, tem uma salada. A salada tem 2 tipos de verdura. Vamos falar, tem tomate e pepino misturados. E eu não gosto do tomate, eu só gosto do pepino. Então eu quero separar, tirar o tomate para comer somente o pepino. Será que nesse caso vai ser permitido? Pelo fato que eu não tenho aqui uma sujeira dentro de algo bom. Eu não tenho aqui um psolet, uma coisa que eu considero lixo, certo? Como um caroço de um limão, ou como a espinha de um peixe dentro do peixe, que são coisas que eu não quero, são coisas que eu considero lixo. Eu vou jogar fora, ninguém vai comer o caroço do limão e a espinha do peixe. Então é mamash psolet, é mamash lixo. Psolet significa lixo, resíduo, coisa ruim, certo? Mas aqui eu tenho 2 alimentos misturados. Eu, por acaso, não gosto do tomate. E eu quero tirar todo o tomate que tem aqui para comer somente o pepino, certo? Vamos falar que está tudo misturadinho, pedacinhos pequenos, e eu quero tirar o tomate de lado e comer o pepino. Para mim, o tomate é como se fosse lixo. Eu não quero ele. O pepino, para mim, é a comida. Então, qual é a definição dessa mistura de 2 alimentos que estão misturados? Eu quero separar um do outro. Então, aqui, pessoal, tem uma grande, grande discussão nos Rishonim, rabinos de 800, 900 anos atrás. De um lado, nós temos o Tosfot, e de outro lado, nós temos o Rambam. O Tosfot escreve, de uma maneira muito clara, que quando nós temos 2 alimentos misturados, e eu, certo? Mesmo que é algo subjetivo, é algo que da minha pessoa, eu gosto só de um e do outro eu não gosto, então eu vou de acordo com o meu gosto. Ou seja, se eu gosto do tomate e não gosto do pepino, ou o contrário, então o tomate, nesse caso, que eu não gosto, para mim é lixo, ele é obsolet, e o pepino, ele é a comida. Então, se eu quero separar um do outro, eu preciso tirar o pepino que eu gosto, que é o que eu quero comer, de dentro do tomate. O tomate, para mim, é o lixo. Eu não posso tirar ele de dentro do pepino. Eu preciso tirar o ochel, a comida, aquilo que eu vou comer, de dentro daquilo que não é comida. Ah, mesmo que aqui os 2 são comida, certo? Os 2 são bons. Só que não, eu vou de acordo com o que eu quero. Eu quero só o pepino e o tomate, para mim, é lixo, então eu vou tirar o pepino de dentro do tomate. Com a mão, quer dizer, com um garfo, para comer agora. Assim escreve o Tosfot. O Rambam tem uma outra opinião. O Rambam fala que, mesmo que existe a melachá de borer, quando tem 2 alimentos juntos, eu não posso separar. Eu não posso lemayen o tomate do pepino. Eu não posso fazer isso no Shabat, stam. Eu posso fazer isso com a mão, quer dizer, garfo, no caso, para comer isso agora. Isso eu posso fazer, eu posso separar um do outro. Mas o Rambam fala que nesse caso, quando eu tenho 2 comidas misturadas, não existe ochel e psolet. Não existe aqui a definição de comida e não comida. Comida e lixo. Não tem aqui essa definição. Os 2 são comidas, então tanto faz se eu vou tirar aquilo que eu quero daquilo que eu não quero, ou vou tirar aquilo que eu não quero daquilo que eu quero. Tanto faz.
Tanto faz se eu vou tirar o tomate de dentro do pepino ou o pepino de dentro do tomate. Nesse caso, de acordo com o Rambam, tanto faz. Ou seja, todo mundo concorda que eu posso fazer isso somente com as mãos, garfo, certo? E para comer agora, de imediato, na próxima refeição. Porém, tem aqui uma discussão. De acordo com o Tosfot, eu preciso tirar o alimento que eu quero. De acordo com o Rambam, tanto faz aquilo que você tira. Os dois são considerados alimentos. Qual que é a halakha lemassa nesse caso? A halakha lemassa nesse caso, de acordo com a maioria dos poskim, é que nós rigoramos, assim você curemá, de uma maneira bem clara, e mesmo os sefaradim mandam atrás dessa halakha, nós rigoramos e vamos atrás da opinião do Tosfot, ou seja, quando eu tenho dois alimentos que estão misturados, dois alimentos, e um deles eu não gosto, então mesmo que é algo subjetivo, ele é alimento, ele é definido como alimento, mas já que eu não gosto, eu considero isso é como se fosse lixo, e para mim poder separar um do outro, eu preciso tirar aquilo que eu quero de dentro daquilo que eu não quero, certo? Essa é a halakha em relação a isso, e hoje nós ficamos por aqui. Bezrat Hashem, a gente vai continuar esse assunto de Borer na semana que vem. Alguma pergunta sobre o que estudamos hoje? Eu tenho. Por favor. Ainda falando da terra, do sapato que chega com terra. Sim. Então, se a gente vai na casa de alguém e a gente pisou numa lama, uma coisa assim, então não pode limpar o sapato para entrar. Então, você pode limpar o sapato de tal maneira que você não vai esfarelar a terra que está no sapato. Se você esfarelar a terra que está no sapato, aqui tem a proibição de torreno. Realmente é chato. E quando a gente chega na nossa casa, a gente pode deixar o sapato fora e entrar sem o sapato e depois no Motzei Shabbat limpa. Quando a gente vai na casa de um amigo, realmente tem aqui uma situação chata. O que os poskim escrevem é que existe um conceito chamado na Torá Kvod Abriot. Está escrito claramente nos poskim sobre a sua pergunta. Existe um conceito chamado Kvod Abriot. Kvod Abriot significa respeitar as pessoas, certo? A pessoa deve se respeitar e também respeitar os outros. Então, em primeiro lugar, o Kvod da pessoa em si. A pessoa que está com o sapato sujo e chega na casa de um amigo, é feio entrar com um sapato dessa maneira. Isso aqui é Kvod Abriot. Ele está se desrespeitando. Eu estou me colocando numa situação chata. Eu preciso me respeitar. Então, os poskim escrevem que pelo fato de Kvod Abriot, eu poderia pedir para um goi limpar o meu sapato. Certo? Pedir para um goi limpar o meu sapato. Mas aqui em Israel é difícil isso acontecer. Então, fica uma situação bem difícil, pelo fato que aqui tem uma suspeita de uma proibição da Torá. Kvod Abriot, ele empurra uma proibição de Rabanan. Quando tem uma proibição de Rabanan, certo? Vamos falar, a gente tem... a pessoa está numa situação que ele vai estar muito... vai ficar muito chateado, ele vai como se fosse entrar numa situação não boa, meio que ele vai como se fosse se desrespeitar, mas para ele evitar isso, ele vai ter que fazer uma proibição de Rabanan, então a gente permite fazer a proibição de Rabanan para a pessoa não se desrespeitar. Kvod Abriot, doche, a gente dá o kavod para a pessoa e fala, olha, transgride, por exemplo, um caso que a Gemara traz, vou dar um exemplo para vocês, a pessoa não pode andar no Shabat, um homem, né, não pode andar no Shabat com um tzitzit que está passul. Se ele tem um tzitzit que está passul, que não está de acordo com o halakha, rasgou o fio, Shabat, a pessoa não pode sair com essa roupa, porque é como se fosse que ele está carregando essa roupa. Então vamos falar que a pessoa tem um tzitzit e a camisa dele é o tzitzit. E o cara está no meio da rua e o tzitzit rasgou. E agora ele não pode continuar andando com o tzitzit, ele vai ter que tirar a roupa dele para andar na rua. E agora começar a andar sem camisa, imagina, é um desrespeito, ele vai estar se colocando numa situação muito chata. Então, se a proibição é uma proibição de Rabanan, ou seja, se ele está numa rua, que carregar naquela rua é uma proibição de Rabanan, é um carmelit, não é um Reshut Rabim, não é uma propriedade pública de acordo com a Torá, ele pode continuar, mesmo que ele está carregando, ele pode continuar por causa de Kvod Abriot. Mas se a proibição é da Torá, ele já não pode fazer isso. A mesma coisa, se a pessoa descobriu que na roupa dele tem kilaim,
tem lã e linho juntos. Então, lã e linho, na proibição de lã e linho de Kilaim, tem algumas delas que são só Midrabanan, e tem algumas que são da Torá. Se a proibição é Midrabanan, ele pode continuar andando com a roupa até chegar na casa dele. Quando ele chega na casa dele, ele tira a roupa. Por quê? Porque se ele tirar no meio da rua, a roupa é como da briota, ele está se desrespeitando. Mas se a proibição é da Torá, aí não tem o que fazer. Ele tem que tirar e dar um jeito para conseguir. Então aqui a gente tem realmente uma suspeita que a proibição é da Torá, certo? Se a pessoa consegue tirar com cuidado para não esfarelar, até talvez daria para permitir. Mas se tem aqui a suspeita que a pessoa, ao tirar o pó do sapato, a terra, ele vai estar esfarelando a terra que está aqui. Então, isso aqui realmente pode ser uma proibição da Torá e tem que tomar muito cuidado. É melhor deixar o sapato fora e entrar na casa do amigo sem sapato. Ok. Mais alguma? Obrigada. Rav, eu tenho uma pergunta. Na verdade, não sei, minha internet falhou algumas horas. Eu não sei se o senhor acabou falando sobre isso, de enlatados. Ou se o senhor vai falar. O que tem enlatados? Qual a pergunta? Por exemplo, se eu vou abrir uma lata de milho, como que eu faço? Eu não quero a água do milho. Yafé מאוד. Isso que eu a gente ainda não falou sobre isso hoje, mas tá bom. Vou falar sobre isso na semana que vem. Mas pela regra que a gente estudou, o milho está misturado na água. A verdade é assim, sobre o milho e a água, tem aqui muito o que estudar. Em primeiro lugar, tem que entender se é uma mistura, se não é uma mistura. Mas se a gente considerar isso uma mistura, então, a priori, o que é certo fazer é tirar o milho de dentro da água. Eu quero o milho, eu não quero a água. Então, eu vou abrir a lata, certo? Tem que também entender como fazer a abertura da lata no Shabat. Qual que é a maneira permitida de abrir a lata no Shabat. Mas eu vou abrir a lata e vou tirar o milho de dentro da água. Posso pegar com uma colher o milho e colocá-lo no meu prato, e não tirar a água de dentro do milho, porque a água é o que eu não quero. Mas Bezrat Hashem, tem muitos detalhes cá, nós vamos estudar no decorrer dos shiurim. Tá ótimo, obrigada. Mais uma pergunta? Ok, pessoal. Shavua Tov Mevorach, tudo de bom. Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem. Shavua Tov. Obrigada. Kol tuv.